nossa live. E manhã corrida, vocês sabem, quando eu chego depois é porque amanhã já foi agitada. E nós estamos hoje na live com mais um capítulo de Neemias. Todos os dias nós estamos aqui liderando a nossa mente através da palavra de Deus. E eu posso falar uma coisa para vocês, isso é muito precioso. Porque hoje, com tanta tecnologia, com tantos recursos, a gente ir para a palavra, entender o que Deus quer falar conosco, nos tira de inércia anestésica. Porque muitas vezes nós ficamos anestesiados por não entender aquilo que tem nos cegado, nos deixado distorcidos da verdade. E a palavra de Deus nos traz de volta a verdade de Deus na nossa vida. Então nós vamos para a leitura de Neemias 4, que diz: quem permanece firme com Deus, até a oposição se transforma em solução de Deus. Construa com uma mão e lute com a outra. Esse era o agir e era o comando dado por Neemias para o povo, porque o povo estava sendo oprimido e sendo ameaçado pelos inimigos. E aí os opositores, que era Sambalate e Tobias, era Sambalate e Tobias, o amonita, eles zombam do povo e eles querem desanimar o povo. Mas aí Neemias responde buscando a Deus em oração. Existem críticas, mas o povo continua trabalhando e eles colocam estratégias, né, que são formas que ele tinha de fazer que o povo continuasse, que é o que? Eles construíam com a mão e com a outra eles estavam prontos para dar proteção, né? Realmente com a mão ele lutava e com a mão ele construía. E o povo unido e a obra avança. Amém? Espírito Santo de Deus, fala conosco através dessa palavra, uma palavra de instrução, de estratégia, de discernimento e principalmente de encorajamento diante de situações desafiadoras. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava o muro, ardeu em ira e dignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos dos exércitos de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificaram a Cabaloão no só dia? Vivificarão nos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo de uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Então eles colocando para baixo, tá? Eles lá construindo, Neemias, né, liderando o povo, e eles lá, Sambalate e Tobias, ó, aquela vozinha, só Jesus, né? E ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o teu pecado, pois te irritarão na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os ários amonitas, adoditas, que tanto iria crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as róturas se começavam a tapar, iraram-se de sobrenome. Ei, querido, deixa eu falar para você, vão cirar. Quando você estiver em alta, vamos cirar. Você precisa ter muito discernimento, viu? Então, desviaram o seu intento. Ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviar do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, que pusemos uma guarda contra eles, e de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos seus carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entreguemos o meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornaram contra nós. Então pus guardas nos lugares mais baixos, por detrás do muro, e nos altos pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do que o grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos.
vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres, vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos já o sabiam, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um com sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles já tinha lanças, escudos, os arcos, as couraças. Os líderes estavam distraídos de toda a casa de Judá, e edificaram os muros e traziam as cargas, e os carregavam, cada um tinha uma das mãos fazia a obra e a outra as armas. Os edificadores, cada um trazia sua espada, cingia os ombros e edificava, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros, no lugar onde ouvirdes a som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, na metade delas tinha lanças, desde as subidas da alva até a sair das estrelas. Também naquele tempo disse o povo: cada um com seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia da obra. E nem eu, nem meus irmãos, e nem meus servos, e nem meus homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Para você ver o poder, né, da união, do povo unido ali, como fazer a diferença. Então, quando o povo está junto no propósito, a força é assim, inigualável, né? Então, o que a gente tira aqui primeiro? A oposição é comum quando estamos fazendo a vontade de Deus. Nem toda resistência quer trazer, né, que o caminho quer dizer que o caminho esteja errado. Muitas vezes quer dizer que o caminho está certo. Segundo, a oração deve ser a nossa primeira resposta. Antes de reagir, busque a direção de Deus. Terceiro, não pare por causa das críticas, porque no propósito, foque no propósito, escute menos as críticas. Fé e vigilância caminham juntas. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, o tempo inteiro, né? Confiar em Deus, em Deus e ser responsável. A união fortalece a resistência, a importância de relacionamentos saudáveis e o apoio de muitos na jornada da vida. Então você vai declarar hoje comigo: olha só, eu vou continuar construindo todos os dias, eu vou continuar construindo todos os dias. E olha, mais um suspiro, pega a raiz, diga comigo: eu vou continuar construindo todos os dias. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, e amanhã, se Deus quiser, estaremos mais uma live. Fica com Jesus.